Então, o título proposto, Saúde que Interessa, eu coloquei uma interrogação, eu editei a revista aqui. Eu coloquei que saúde que interessa seria uma pergunta, tá? E na introdução ele vai logo colocar aqui: a doença é resultado da entrada do pecado no mundo. Tudo bem? Sim. Tranquilo. Sim, a doença é resultado da entrada do pecado no mundo. O projeto original não tinha doença como um dos itens ali. Quando Deus faz o homem, ele coloca cabeça, olho, braços. Doença não, isso aqui não. O problema é que entra o pecado no mundo, entra a morte, então a doença é o começo da morte. A gente vai adoecendo, né? Quem já teve a triste experiência de acompanhar alguém que adoece, define e morre, sabe quão cruel é isso. É um resultado da entrada do pecado no mundo. Consciente disso, muitos irmãos do passado aceitaram sem reclamações o desconforto da doença, pois não os viam como obstáculo para a fé na bondade de Deus. Olha só, consciente disso, muitos irmãos do nosso passado aceitavam bem isso, porque eles não viam um obstáculo para a fé o fato da doença, ou da fraqueza, ou do não ter. Nossos irmãos do passado tinham essa consciência, exatamente como tem aquele pastor da televisão que vocês veem ali 7 horas da manhã fazendo a oração poderosa para a cura certa. Não é assim? Olha, se eu tenho todo o poder de curar todo mundo, e se o poder de curar é algo absoluto e certeza, ter doença então, logicamente está em pecado. Essa é a lógica por trás dessa galera da televisão. Tanto que parece que todo mundo ali é super-homem. Só que nós não somos super-homens, nem super-girls, nem super-nada. Somos apenas seres humanos corrompidos pelo pecado, salvos pela graça de Deus. E ele coloca aqui, no primeiro item que ele vai colocar aqui, a ligação básica e paradoxos explicados. Todo mundo sabe o que é paradoxo. São duas realidades que são aparentemente contraditórias. Deus é bom, mas existe o mal. Para o mundo isso é completamente irracional. Ele não consegue. Se Deus é tão bom, por que existe o mal? Esse é um aparente paradoxo. E é bem legal que ele vai colocar. Vê que ele cita aqui, ele bota 3 itenzinhos aí. Né? 1, 2, 3. E na outra parte, na outra coluna, ele vai dar a resposta de cada uma desses paradoxos. Por exemplo, 1. A salvação da Escritura é uma realidade completa, abarcando tanto a alma quanto o corpo. Não são bíblicas a ideia de salvação só para a alma, sem o corpo. Isso é a ideia do cara da televisão. Olha, mas se você foi salvo, você tem que viver plenamente e também saúde plena. Você não pode ter doença. Você não pode viver mal. Isso é o princípio desse povo da televisão. Se você pular para a próxima coluna, ele vai dar a resposta aqui. Primeiro parágrafo. De fato, é verdade que a salvação inclui corpo e alma. Entretanto, é importante notar que em lugar nenhum das Escrituras se promete saúde física perfeita para esta vida. Promete-se no céu. A Escritura não promete saúde física nessa vida. Promete que vamos ter um corpo transformado lá. Para a mentalidade do mundo, isso aqui é horrível. Por isso, essa galera da televisão bomba. Por isso a galera da televisão bomba. Lembra que nós estudamos aqui, passamos um dia falando de neopentecostalismo, todas essas loucuras. Né? Que é exatamente isso. A cura é certa. Você vai vir aqui, terça-feira do milagre, e você terá a sua cura. Não é que nós vamos orar para que Deus se quiser te cure. Você terá a sua cura. E ai de Deus se não curar você, porque eu já vendi e carnei aqui. É essa a concepção. Mas existe uma outra concepção, para mim, mais perigosa ainda e mais sorrateira, que é da teologia da libertação / missão integral. Libertação os católicos, missão integral, ditos evangélicos. Aí vai aqueles Ariosvaldo Ramos, Ed René, Caio Fábio, que também proclamam isso. Eu já ouvi de um amigo teiteiro
da teologia da salvação que ele não conseguia compreender isso. Por que que a igreja só prega o céu e não as coisas aqui para a terra? Porque a gente não tem nenhum objetivo com relação à terra. Só que isso para o mundo é terrível. E por isso uma mentalidade como essa, de que a salvação é para o corpo e para a alma, então você tem que andar 100% são o tempo todo, se você não for são, você está em pecado, entra muito fácil. Filipenses 3, capítulo 21, que ele coloca. Filipenses capítulo 3, versículo 21, que ele coloca ali. O que está escrito ali? Pá. Precisa passar um ou dois, o próximo livro, né? Na verdade. 3, 21, vai. Cadê o 21? Editaram a minha Bíblia, tiraram o 21 daqui? Está grudado com 4. Eu cego, aonde não tem luz eu parei, né? Tá certo, né? O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Isso é uma promessa para o céu. Nosso corpo será transformado. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais fome, lá não haverá mais doença. Aqui você terá dor, fome e doença. Aceita que dói menos, como dizem. Mas isso é uma realidade para o nosso tempo, pois isso ainda é resultado do pecado original. Lembra, a Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo. A gente já estudou isso muitas vezes. Quando a gente tira uma doutrina, a gente vai desabando tudo, um atrás do outro. Se eu não aceito que a doença faz parte da minha jornada aqui na Terra, tudo vai desabando um atrás do outro. Isso é uma promessa para o céu. Ah, eu não posso orar então pela cura do meu irmão? Pode e deve. Você não pode achar que Deus é obrigado a curar porque você orou. Mas vê se aquele cara do chapéu não faz exatamente isso. Deus tem que curar. Não, eu não tenho que curar. Deus pode curar, se Ele quiser curar. E tem muita gente que ele sabe que se for curado, nunca mais aparece na igreja e vai se perder no mundão. Quem nunca conheceu um desse, não precisa nem continuar. Isso vale para qualquer coisa, gente. Vale para qualquer coisa. E ainda tem um detalhe, o John Stott, ele escreveu um livro, que a gente vai usar, e sobre o Espírito Santo, ele coloca muito bem isso. Toda a cura é cura divina. A sabedoria quem deu ao médico foi o próprio Deus. Nesse sentido, toda a cura é cura divina. Quando a gente começa a entender isso, não, é Deus que dá a sabedoria aos médicos para curar. Sim. Acabou o nosso desespero. Isso é detalhe para outro momento. O segundo item que ele coloca, Jesus Cristo, o item 2, né? Jesus Cristo que curou tantas pessoas quanto estava na terra, não mudou e pode fazer o mesmo agora. Beleza, concordo plenamente. De novo na outra coluna, também é verdade que o poder de Cristo ainda é o que foi. Aí eu deixei marcadinho aí, se você puder sublinhar isso aí. Contudo, as curas que ele realizava eram sinais. Elas revelavam a identidade messiânica do Senhor e sua obra. Os milagres que Jesus operou são provas decisivas de quem é Ele e do poder que tem. Essas curas, os milagres feitos por Jesus, eram para mostrar para o povo que Ele era Jesus. Hoje ele não precisa fazer isso. Ou você ainda tem dúvida? Ou você ora, Senhor, se você não curar, não é você. Alguém já passou isso aí na cabeça? Alguém já viu alguém falar algo parecido assim? Já, né? Irmãos, o cara que falava que TV era do capeta e não tinha visto esses caras ainda, eu tenho certeza. Mas ele vai, realmente, Jesus pode curar, claro que ele pode, gente. É claro que ele pode. O problema é quando eu passo para a ideia de que ele tem que fazer. De que é uma obrigação, não é uma obrigação qualquer conosco. Nós temos com ele. Misericordioso que Deus é, ele ainda cura. Mais misericordioso usa gente muito falha como eu e você para promover essa cura. Mas isso é a glória dele, a misericórdia dele. Ele não tem que curar ninguém. E o fato de querer, de curar ou não curar, não muda nada. Se Deus fizer,
Ele é Deus, se não fizer, também é Deus, ele não muda e ele não precisa provar nada para mim nem para você. De novo, aceita que dói menos. O terceiro item que ele vai colocar, e esse é muito legal: pede-se a bênção onde a falta de fé ou os dons não são procurados. Alguém já ouviu alguma besteira desse nível? De novo, na outra coluna, seria interessante se ele tivesse formatado dessa forma, né, com pergunta e resposta. Quando crentes doentes, desesperados em suas obras, na segunda coluna, antes de entrar no próximo item, tem essa parte aí, o terceiro parágrafo. Quando crentes doentes, desesperados em suas obras, em suas dores, não encontram a cura, costumam a pensar algo que está faltando na fé deles. Não bastasse a lógica estar errada, é uma ideia cruel. Cara, você começa a botar na tua cabeça, olha só, se você está doente, você está em pecado. Você adoece, o que você vai pensar? Cara, eu tenho pecado. Você vai sair caçando pecado e você vai achar pecado, tá, gente? E você vai ficar, e vai ser um ciclo de desespero, porque você acha que acha que é uma relação de troca. Senhor, eu faço assim, 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 você faz assim, 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 vai ficar tudo bem. Porque Deus nunca disse isso. Quem disse foi o pastor maluco da televisão. E você bota isso na tua cabeça e você fica doente. Aí você não vai para a igreja porque o povo não pode ver você doente, porque vai saber que você está em pecado. Isso já passou na cabeça de alguém aqui? Amém. Mas vocês já ouviram coisas parecidas com isso? De novo, um abismo leva a outro abismo. A partir do momento que eu não consigo compreender que a doença, a dor, a morte fazem parte do ciclo da vida, mesmo eu sendo salvo em Cristo Jesus, eu vou ter que arrumar um jeito de encaixar isso na minha doutrina. Encaixando isso, olha, não posso ter doença. Eu começo a detonar uma doutrina atrás da outra. E aí vai ser uma loucura. Vamos então partir direto, porque ele vai usar então o exemplo de Paulo diretamente aqui. Vira a página. Página 32. Logo no comecinho lá em cima, primeiro entendemos os termos. Espinho refere-se... 32, isso. Espinho refere-se ao foco e à origem da dor. A carne localiza no sistema físico e psicológico de Paulo. Primeiro ele vai dizer, como é que ele começa lá no versículo 7? Versículo... Eu estou Filipenses aí, porque eu estou procurando errado. Para que não me ensurdecesse. Essa palavra aí que eu estou quebrando a língua. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Caramba! Então ele está dizendo, tem um espinho na minha carne. Paulo então dá detalhes. Se criou, no longo da história, várias suposições. Ele não deu detalhe do que era exatamente esse espinho na carne. Eles têm um espinho na carne. Já vi gente falar um monte de coisa. É muita loucura. Ele dá uns exemplos aqui. Ao longo da história, várias suposições desse uma possível inflamação dolorida nos olhos, passando por enxaqueca, malária, até tentação crônica. Né? Embora não possamos ter certeza, a primeira parece ser a mais plausível. O que eu já ouvi mais vezes, e mais comentários sérios, é que seria algum problema nos olhos. Ele tinha dificuldade para ler, igual eu. Tá? Hoje, de repente, passaria batido. Mas eu estou apanhando só porque eu não tenho luz aqui. Mas ele não dá detalhes, não dá para saber exatamente o que é esse espinho na carne. E uma coisa que é muito importante que a gente saiba: se a Bíblia não diz o que é, não interessa o que é. Se interessasse, ele diria aqui. Então tem muita gente que fala, o espinho é isso. Pouco me importa. Importa que foi um espinho na carne, mensageiro de Satanás com um propósito. Entretanto, temos também que não especificar do que se trata foi de, ele mesmo colocou aqui, foi de propósito. Não colocou de propósito. O foco não estava no incômodo da dor,
mas deixar claro que ele poderia ter sido livrado de imediato, se Cristo assim quisesse. Cristo poderia ter livrado do espinho na carne? O que você acha? Sim. Tem coragem, sim. Sim. E por que não? E por que não? Explica isso para o Macedo. Explica isso para o Valdomiro. Ele poderia e não fez. Paulo estava em pecado mortal, desesperado, vivendo uma vida louca. Não me parece o caso aqui. Não sei se vocês acham isso. Havia um propósito. O que sabemos por certo é que Paulo viveu com a dor. Paulo se refere aos efeitos do espinho, funcionando como mensageiro de Satanás para me esbofetear. E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto, não vai sair esse soberbece aqui de jeito nenhum. Agora saiu. Foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Acho que a resposta está toda aqui, cara. Sim. A resposta está toda aqui. Para eu não me soberbecer, para eu não me sentir o cara, para eu não me achar, dizer eu sou o cara, eu posso, eu sou tudo disso aí. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, beleza. Para eu não me exaltar. Caramba! Continuando aqui, Paulo, entretanto, percebia que o espinho me fora dado, não por castigo, mas para proteção. Caramba! Ele percebeu que isso não foi para castigo, mas para te proteger. Cara, mas eu não consigo passar naquele concurso. Cara, mas eu não consigo trocar de carro. Eu não consigo comprar aquele apartamento. Eu não consigo comprar aquela casa na praia. Muitas vezes, a maioria das vezes, é para te proteger que você não tem. Um bom pai, uma boa mãe não fala sim o tempo todo. Um bom pai e boa mãe fala não a maioria das vezes. Quem já teve aquela experiência de a mãe é um negócio extraordinário. E a mãe fala, não vai, você foi e deu ruim. Todo mundo tem uma história para contar. Ou você, enquanto mãe, falou para seus filhos, não façam, eles fizeram e deu ruim. Todo mundo, eu tenho cara de gente morrer. De eu teimar, eu ir e gente morrer. Hoje com 45, se a velha ligar, eu não vou. Mas é sério, um bom pai, uma boa mãe, a maioria das vezes vai dizer não. E por que você, mamãe, você, papai, diz não? Porque você sabe o que vai acontecer na frente. Deus sabe o que vai acontecer na frente. Então Paulo percebia isso. Nós não conseguimos na maioria das vezes perceber. Nossos filhos também não. Mas ele percebeu então que aquele espinho não era um castigo, mas uma proteção. Entendendo que os piores males são o espírito orgulhoso, vaidade, arrogância, amargura, egoísmo. E seus estragos podem ser maiores do que os males físicos. Ele descreveu o espinho como tendo um efeito profilático contra o orgulho. Tanto que ele vai falar, esse espinho foi colocado para que eu não me exalte, para que eu não me sinta o cara. Prevenindo da soberba por conta das revelações que... Caramba! Para eu não me soberbecer por causa das revelações, por causa daquilo que Deus faz através de mim, pelas visões, revelações, pela palavra de Deus que está em mim, para eu não me exaltar por causa da obra de Deus. Deus me colocou um espinho na carne nessa lei de Satanás, para eu não me exaltar. Não vai explicar isso para o Valdomiro, vai dar ruim. É impossível para esses caras entenderem. Mas isso foi possível quando finalmente entendeu sobre a suficiência da graça, versículo 9. Ele então vai dizer no 8: por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Veja, ele sabia que o Senhor poderia tirar, livrá-lo desse espinho, tanto que 3 vezes ele orou: Senhor,
Me livra desse espinho na carne. Não sei o que é, não me interessa saber o que é. E qual é a resposta do Senhor, então, no 9? Então ele me disse, ele quem? O Senhor, que ele estava orando. A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é a resposta, então, de Paulo? De boa vontade, pois me gloriarei mais nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de... Gente, eu sou tão fraco quanto vocês. Sempre dizendo. Eu sofro como vocês. Eu padeço de doença como qualquer um de vocês. Mas sobre mim repousa a graça de Deus. Tudo isso está sendo feito, inclusive esse livro que está escrito, que vocês vão ler daqui a 2000 anos, é pela graça de Cristo, não porque eu sou o cara. Por isso o espinho na carne, para eu não me soberbecer, não me exaltar e não me achar o cara. É fácil isso, gente. Não é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais prático falar, pô, tem alguma coisa errada. Eu sou servo de Deus, eu vou para a igreja, eu acordo 7 horas da manhã no domingo, que eu poderia dormir até meio-dia, olha, deu vontade. Hoje então, sai lá em Jacarepaguá. Pô, e quando eu oro, a cura não vem, a tal da cura, tem alguma coisa errada. Não tem. Deus pode curar? Ele tem que curar? Não. Saúde é o que interessa, como ele disse aí? Ou aquela interrogação que a gente colocou já faz mais sentido agora? Sim. Será que é só saúde física que interessa? Não. Isso não quer dizer que você não deva orar, irmão. Ore pela cura sua, dos seus irmãos, dos seus parentes. Ore. Com a certeza que ele pode curar, sim. Ele é o mesmo. Agora eu não acho que ele tem que fazer. Porque ele não tem que fazer. E não acho que ele é ruim porque não fez. Eu volto a dizer, o bom pai fala muito mais não do que sim. Uma boa mãe, mamães aqui presentes sabem disso, e futuras também, você vai falar muito mais não na sua vida do que sim. E por conta dessa geração pecaminosa que vivemos hoje, ouvir muito sim também, nós temos uma geração completamente perdida. A geração atual só ouve sim. Quando você fala não, dá uma guerra. Mas isso é assunto para um próximo encontro. Se eu ainda não for preso. Pela graça, Paulo aceitou sua deficiência contínua como uma espécie de privilégio, aceitando de boa vontade as fraquezas, vendo nelas a glória da revelação do poder de Cristo que o sustentava. Isso lá no versículo 9 que nós lemos. E concluiu, versículo 10. Vamos ler o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tá. Explica para o Malafaia. Quero ver, vai lá. Explica para o Macedo. Cara, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Tu é maluco. Tu é doido. Essa é a resposta. Se você disser isso para alguém agora, fora do círculo da igreja, não, eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias, nas injúrias. Vão te internar, vão te dar tapa na cara. Vai chamar de masoquista. Vão chamar de masoquista. Não, o importante é ser feliz. Você é filho do rei, você é cabeça, não é cauda. Todas essas coisas. Por isso que eu falo, você não vai explicar isso para quem está longe. Ou os que estão dentro e estão fora ao mesmo tempo. Mas Paulo é muita loucura. Bom, beleza, é muita loucura. Eu sinto prazer nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias. E ele dá a razão disso. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Volto a dizer, como eu repito várias vezes. Ler é muito fácil. Falar é mole. É na hora que a chapa esquentar, que o espinho vier, não importa qual espinho seja, é que ele vai dizer para você, minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E é por isso que hoje a igreja que mais cresce está na China, com um governo que persegue, que expropria, que mata. E nos países que a coisa está tranquila, a igreja só define. A nossa lógica não é a lógica do mundo. A lógica de Deus não é a mesma lógica do mundo. Essa lógica de bem-estar, de felicidade, Deus nunca te prometeu isso. Lamento te informar. Você vai ser livre de toda dor, de toda doença, de toda morte lá. Aqui, teve um cara que disse, você terá aflição. Oi? E tem hora que a gente sente o espinho legal mesmo, né? Porque eu costumo dizer, passou de 40, acordou sem sentir dor em terra, tá morto. Vocês são novinhos e estão rindo, né? Vai chegar. Se não sentiu dor, pode enterrar que tá morto. O terceiro item que ele vai colocar é o fim principal ou a finalidade principal da doença. Na mente de muitas pessoas não há espaço para considerar a ideia de que o homem viva perante Deus e que a constituição do homem vá além do seu aspecto natural. Ele vai entrar aqui naquele detalhe que a gente está falando. Na concepção de muita gente, não entra essa ideia de que, cara, você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, transformado, mas você ainda está doente, ainda sofre. É exatamente isso. Jesus era Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus. O que ele mais fez aqui foi sofrer. Você acha mesmo que ele não poupou o seu próprio filho de morrer na cruz? Vai olhar, vou dar peninha dele agora, tadinha, essa dorzinha de dente. Tá desempregado, coitado. Esquece isso, gente. Não viva nessa ilusão. Essa ilusão foi plantada em nós na pós-modernidade. E se você tivesse o privilégio de encontrar algum irmão de 200 anos atrás, ele ia rir da tua cara, ele ia te achar ridículo. Porque isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é vergonhoso para nós. Diante dos nossos irmãos chineses, diante dos nossos irmãos norte-coreanos, dos nossos irmãos egípcios, iraquianos, bolivianos. Isso é ridículo. Isso é patético. Finalzinho desse parágrafo, nessa mesma página 32. O propósito do nosso relacionamento com Cristo é a nossa semelhança com Ele. Não simplesmente o alívio de dores e cura de doenças. Muitas vezes, as doenças são parte fundamental do plano de Deus na impressão da imagem de seu Filho em nós. Ele é descrito como o servo sofredor. E eu devo ser tão maior do que ele, que eu não posso ser sofredor? Eu sou cara? O que Paulo fala de novo? Vamos voltar lá, versículo 7. Para que eu não me ensoberbecesse com as grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E aí vem os coaches, os David Leonardos, esses caras, dizendo, você é o cara. Você é o centro do coraçãozinho de Jesus, querido. A florzinha? Aí já é na escolinha, até passa. Eu estava lembrando disso outro dia. Melhor nem falar isso fora. Mas veja, o que esses caras dizem é exatamente o contrário desse princípio, gente. Não, você é o cara. A mensagem do coach é exatamente essa. Você é o cara, você é o máximo, você merece. Quando ele está dizendo, olha, para eu não me achar o cara, Deus me colocou um espinho na carne, mensageiro do catiço, para eu não me exaltar. Não tenta explicar isso para esses caras que eles não vão entender. Porque tudo que eles menos gostam é da Bíblia. Vocês vão me visitar na cadeira, vão ver. Eu vou dizer, tive preço, vocês não foram me visitar. Precisamos, na página 33, precisamos fortalecer nosso coração na esperança bíblica da glória
Porque as experiências físicas podem influenciar o coração de tal maneira que ele fique mais suscetível a abandoná-la, abrigando uma desesperança espiritual descendente. Volto a dizer, se eu passo a minha vida ministerial colocando na cabeça das pessoas que elas não podem ficar doentes, que elas não podem ter fraqueza, que elas não podem ser demitidas, e tem tanta gente falando isso, o dia que você ficar doente, o dia que você tiver uma fraqueza, o dia que você sofreu um abandono, o dia que você perdeu o emprego, você vai logo olhar para você, não, eu sou o maior pecador da face da terra, e vai ser um ciclo inquebrável de angústia no teu coração. E tem gente que vai procurar esses pastores e vão falar, não, isso não é pecado. Reza de 50 Ave Maria, né, sei lá, ou paga qualquer pedágio aí. Ah, não, compreenda. O sofrimento faz parte da vida cristã. E em muitos lugares faz parte majoritária da vida cristã. Nós aqui no Brasil ainda estamos muito bem. Muita coisa. Ninguém vai entrar ali e vai me prender. Por mais que eu fale que vai, não vai. Vamos lá. Não vai. Você vai sair ali, se você quiser pregar para os caras da feira, ninguém vai fazer nada. O máximo vai rir na sua cara. Se acontecer. Nós temos milhões de irmãos hoje que não podem fazer isso. Milhões e milhões no passado morreram por fazer isso. Paulo, que era Paulo, entendeu? Olha, esse espinho está aqui para eu não me achar. Para eu não me sentir. Para eu não achar que eu sou o centro do coração de Jesus, ele me colocou um espinho na carne. Para eu não me exaltar. Propósito de Deus na doença. Deus nos permite experimentar espinhos para, sabermos que Ele é Deus. Paulo percebeu isso muito facilmente. Em Deuteronômio lemos que em meio ao sofrimento somos ensinados que Deus é misericordioso se nos voltarmos para Ele. Os sofrimentos são colocados na sua frente para você entender que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele age no sofrimento como age na bonança. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Ele é soberano. B. Está para nos testar. Isso também foi um teste para Paulo. Tanto que ele, olha, por conta disso, 3 vezes eu orei. Por 3 tentativas, ele não tinha compreendido. Até que uma hora, ele vai dizer, o Senhor me respondeu, versículo 9, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está lá no versículo 9. Isaías 48:10, lemos que Deus nos refina como numa fornalha. Você acha mesmo que a imagem da fornalha no refinamento é suave? É agradável? Não! Então o batismo de fogo vai ser no fogo mesmo. Não é repeté e repleté, não, gente. É passar pelo fogo. É ser refinado como ouro. Vai doer. Vai doer. Ser, que a hora não me espera, aperfeiçoados e transformados, para que sejamos então aperfeiçoados e transformados. Deus nos chama à sua glória. Depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém. 1 Pedro 5,10, que está ali, eu marquei, deixa a primeira cartinha de Pedro, lá no finalzinho. E é muito interessante. 5. Ora, 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido muito. Não. Pouco. Tem sofrido um pouquinho. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso aqui eu estou falando do cara que foi perseguido, de uma geração perseguida. E ele está falando, olha só, Jesus
esse mesmo Deus, depois de vocês terem sofrido um pouquinho, bobeirinha, Ele ainda vai te fundamentar, firmar. Romanos 5, versículos 3 a 5. Romanos o quê? 5. Versículo 3. Vamos pegar o versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Epa! Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Vê se essa não é a descrição do aperfeiçoamento cristão. Olha, somente isso, nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É o aperfeiçoamento da vida cristã, mediante tribulação em primeiro lugar. Saúde é o que interessa. Vê se aquela interrogação não caiu bem no finalzinho desse texto. O problema é que nós vivemos numa geração que acha que sim. Não só no mundo. Se fosse só no mundo, estava bom. O problema do mundo. O problema é que isso entrou na igreja. E tem muita igreja do bem com a vida, buscando bem-estar. Não. Ele pode vir? Lógico. Você pode buscar? Lógico. Mas não acha que isso é uma obrigação de Deus. Não acha que a sua vida cristã se resume a bem-estar, a bonança. Porque não. Por fim, para cumprir o plano de Deus, que vai além do nosso entendimento. Como é que Paulo, então, termina lá? 2 Coríntios 12, naquele textinho que ele estava lendo. Então, de boa vontade, metade do versículo 9. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou... Cara, o amor de Cristo se mostra em mim pelo meu sofrimento, nessa transformação, nesse enriquecer, nesse enrijecer. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, o produto da oliveira minta, dedo ruim tudo. Que diferença faz? O Senhor continua sendo o Senhor. Eu me gloriarei no Senhor. Ainda que tudo vá mal na minha vida, na sua vida, que diferença faz? Eu me gloriarei no Senhor. É inimaginável para uma mente humana como a minha, como os irmãos norte-coreanos conseguem ainda pregar. Eu já teria desistido. Como nossos irmãos chineses ainda conseguem pregar, os iraquianos, egípcios. Para mim, a mente humana é inimaginável. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Mas o poder de Deus, o verdadeiro Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Podemos aceitar a nossa condição, essa aí já é a conclusão. A nossa condição com graça, ainda que possamos e devemos insistir em oração pedindo a nossa cura, também é claro que devemos procurar ajuda médica. Mas quando Deus não tiver um espinho em nossa carne, precisamos lidar com essa situação do mesmo modo que lidamos com a saúde e a cura. Com a certeza de que a sua graça nos basta e que Ele nos está aperfeiçoando em nossa fraqueza para nos fazer mais parecidos com Cristo. Aplicação. Desenvolva saudades do céu. Cara,
Essa frase me lembrou um livro que eu li há muito tempo, cara, na pós-graduação. Não interessa saber quando foi. De um padre que se chama Nostalgia do Infinito. Cara, que leitura maravilhosa. Que leitura linda. Ele fala o tempo todo no livro dele dessa nostalgia do céu, de um lugar que ele nunca esteve, mas é para onde ele tem que ir. E a gente fala mal de padre que dói. Mas é isso. Isso que faz você viver essa vida, mesmo debaixo de todo o sofrimento. Porque aquela promessa que está prometida a você, o céu, é muito maior do que todo esse sofrimento. Por isso que Pedro falou, depois de você ter sofrido um pouquinho aqui, está tudo preparado para você. Amém. E é a certeza dessa vitória que me faz seguir essa vida sem nenhuma preocupação, sem nenhum desespero, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque o que está prometido a mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ninguém nunca sentiu algo próximo disso. E essa certeza é que me faz seguir. Por isso que ele fala, reservou uma saudade do céu, mas eu nunca estive lá. Mas você sabe como que é. Você tem uma noção. E é muito mais do que isso que você está pensando. E para que eu vou me preocupar então com essa vida? Por que eu terei então preocupações com essa vida? Receba o sofrimento, aí é o finalzinho da revista, como proteção da alma. Enquanto nos nossos prazeres, Deus fala conosco, dizia C.S. Lewis, o sofrimento é o seu megafone. As dores sempre nos impedirão de seguir o orgulho e a soberba. Deus falava, o sofrimento é o megafone de Deus para o coração humano. Ele está gritando no seu ouvido. E no sofrimento você escuta mais fácil. Quando a coisa está boa, você às vezes nem escuta. É quando a chapa esquenta que você fecha a porta do teu quarto. É quando o marido vai embora que você fecha a porta do teu quarto. É quando o emprego sai, acaba, você fecha a porta do seu quarto e fala com ele. É no sofrimento que Deus está trabalhando na tua vida. Faz parte da sua vida. Receba-o. Como o Paulo falou. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque sou fraco, então é que sou. Não tente explicar isso para o cara da televisão. Aceite e siga a tua vida. Amém? Vamos dar aquela pausinha para o café e 10 minutinhos a gente volta. Vamos orar para terminar, desculpa a pressão. Quem pode fazer essa oração, por favor? Lucas? Tá aí mesmo? Senhor, Pai, Senhor, obrigado, Pai. A oração de Deus, porque o trabalho que você aprendizado, Pai. Sim. Vamos para aquele palavra aplicar em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe agora nesse momento, Pai, do culto que virá também, Senhor. Agradeço por estar aqui presente, Pai. Louvado e agradecido, Senhor, por seu nome em nossas vidas, Senhor. Amém. Amém.